a gente vai estar em Colossenses. A gente vamos estudar uma pequena oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja em Colossos. Sim? E eu acredito que Deus vai falar a nossas vidas. E antes disso, eu quero que me acompanhe ao livro de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Passei. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Sim? 2:20. Gálatas 2:20. Se a gente pode ler junto as três, sim? Vocês estão ali já? 1, 2, 3. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, por a oportunidade que nós temos, Senhor, de estar junto como igreja, de estar junto como um só corpo, Senhor, buscando o conselho da Tua Palavra, Senhor, buscando aprender mais de Ti, Senhor, buscando o que o Senhor quer falar conosco, Senhor, em geral para a Tua igreja aqui em Calvário Santos, mas também para nós pessoalmente em nossas vidas, Senhor. O que o Senhor quer falar conosco, Senhor? Eu te peço, Senhor, abre nossos olhos, como fala o próprio salmista, Senhor. Abre nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da Tua lei, as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Abre nossos ouvidos, que nosso coração possa estar aberto para receber a Tua palavra, Senhor. Reconhecemos que, como fala Gálatas 2:20, Senhor, que nós fomos crucificados com Cristo, Senhor, e quem vive agora em nós é Cristo, Senhor, e a nossa vida já não nos pertence, Senhor. A nossa vida é Tua, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, que Tu nome seja glorificado, Senhor. Amém. Para a Tua glória e para a Tua honra. Amém. Amém. Ok. Agora sim vamos a Colossenses. Eu leí este versículo porque uma das grandes lembranças que o apóstolo Paulo sempre nos está fazendo em todas as suas cartas que ele escreve é que nós temos uma nova identidade. Nós já não somos mais aqueles que antigamente vivia para nós mesmos. Agora quem habita em nós é Cristo. Desde o exato momento que a gente recebeu a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa vida já não nos pertence mais. Desde esse momento, nos fala o livro de Efésios, que diz que o Espírito Santo, como um carimbo, nos carimbou para ser seus, para pertencer a Ele. Por isso que eu leio Gálatas 2:20, porque a gente precisa entender que nós, como igreja, vivimos para Cristo. E se a gente não está vivendo para Cristo, a gente tem que pensar, a gente tem que meditar e falar: olha, o que está acontecendo? Onde que eu me afastei? Onde que eu não estou conseguindo enxergar aqui esta visão? E em Colossenses, onde a gente vai estar, Colossenses capítulo 1, esta carta é uma carta que o apóstolo Paulo escreve, mas também é uma carta que ele escreve para esta pequena igreja que está em Colossos. De uma maneira de introdução, aparentemente nos falam os comentaristas que Paulo não conheceu esta igreja. Ele simplesmente escreveu esta carta desde sua prisão. Ele estava sendo prisioneiro pelos romanos. Então, desde sua prisão, ele escreve esta carta para encorajar esses irmãos. E algo muito lindo aqui é que Paulo vai reconhecer a fé.
Sim, Paulo vai reconhecer, perdão, Deus está reconhecendo através de Paulo a fé que tem em Colossos, sim? E Deus também, el dia de hoje, reconhece a fé que a Igreja Calvary Santos tem, sim? Porque se a única razão de estar aqui de pé é porque Deus nos permitiu chegar. Amém. Sim? A única razão pela tua vida estar, o fato de estar nós vivos, nos corações batendo, é porque Deus quer que a gente continue vivendo. Sim? Então, Paulo vai fazer uma pequena oração para esta igreja. Mas é uma pequena oração, mas é uma oração muito poderosa. Porque ele quer que entendam. Ele quer que entendam. A preocupação deles é que eles conheçam a Deus. E muitas vezes nós podemos lembrar assim, olha, eu já tenho quantos anos de cristão, eu já estou aprendendo muita coisa, sim, já sei muitas coisas, mas o fato aqui é que a gente continua aprendendo de Deus. Nunca a gente vai deixar de continuar aprendendo de Deus. Eu estava conversando aqui com a irmã, eu falei, Deus me deu um filho para me moldear meu coração ainda mais. Eu achava que eu já sabia algumas coisas. Não. Agora com o Luquinhas, em minha vida, eu falei, olha, precisa mais, precisa aprender mais. Então aqui, Colossenses, vai começar assim. A minha porção que eu quero enfatizar mais está no versículo 9, perdão, começa no versículo 8 até o versículo 11. Mas a gente vai começar desde o começo, do versículo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2, fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossas, a vocês graça e paz de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa aqui, introduzindo aqui em esta carta, se apresentando. E algo que eu quero que façam comigo é, você coloca aqui o teu nome, onde está Paulo, você coloca aí seu nome. Todo mundo não é apóstolo, isso na verdade, né? Em esses dias a gente não encontra um apóstolo, porque para você ser apóstolo, você precisa participar dos milagres de Jesus ou haver estado juntamente com ele. Então a gente não participar com ele, mas a gente tem agora, hoje em dia, a sua palavra. Sim? Então você pode colocar aqui teu nome. Por exemplo, Anthony, ensinando para Cristo, pode colocar assim, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Você pode colocar o lugar onde você trabalha, onde você está, onde Deus te colocou. Diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em santos. Vamos falar assim, em santos. Sim? Vamos assim, diz a vocês, graça e paz. E essas duas palavras, graça e paz, são chamados irmãos. Por quê? Porque a gente não pode experimentar primeiramente a paz sem a graça de Deus. Sim? Por isso que Paulo sempre pensa primeiro, graça e paz. Porque se não é pela sua graça, se não é pela sua misericórdia, a gente continuaria peleando com Deus, brigando com Deus. Mas é uma realidade que no dia de hoje nós temos paz para com Deus. A gente já não é mais inimigo dele. Por quê? Porque ele enviou a seu próprio Filho Jesus a morrer em uma cruz e pagar o preço dos nossos pecados. E desde esse momento que ele ressuscitou, a nossa vida mudou. Desde o momento que a gente recebeu ao Senhor, essa vida mudou. Sim? Então a gente tem graça e paz de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E eu gosto muito porque ele fala nosso Pai. Algo muito lindo é que no Antigo Testamento sempre as pessoas falavam o grande Deus, o Todo-Poderoso, o Shaddai, mas só no Novo Testamento, com esse novo pacto da graça de Deus, viene nosso. Aquele Deus grande, todo-poderoso, se hace nosso. Ele se aproxima a nós para que a gente fique mais perto de Ele. E se a gente, eu quero que vocês possam
enxergar essa grandeza. Obrigado, Caio. Porque isso é um privilégio. Antigamente, solamente um sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele podia entrar no tabernáculo, no lugar santíssimo, e entrar na presença de Deus. E logo sair para falar com o povo. Mas agora o livro de Hebreus nos fala que a gente tem acesso direto ao trono da sua graça. Você pode a cada manhã, a cada hora, abrir a tua Bíblia e falar com Deus. Você vê quanto muda isso na nossa realidade. Então a gente está vivendo um momento onde conhecer a Deus, saber mais de Deus, aprender de Ele, é algo que a gente tem na mão. Sim? E a gente precisa ver isso como o maior tesouro. Que a gente tem hoje em dia essa oportunidade de aproximar-nos a Deus. E continua o versículo 3, diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Versículo 4 também: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Sim? Aqui, algo que você vai ver muito nas cartas do apóstolo Paulo, é que ele sempre vai enfatizar a importância da oração. O ministério dele começa sempre de joelhos. O ministério dele sempre começa buscando o direcionamento de Deus, buscando Deus, buscando o que Deus quer fazer. Por isso que ele fala assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Ele ainda em sua prisão, ele estava fazendo o quê? Orando. A gente estamos aqui todos juntos. Amanhã começa uma nova semana. Hoje já começou, mas a gente pode, em lugar onde a gente está, pode estar orando. Orando por seu pastor, orando por sua família, orando por nós como uma igreja, como uma congregação, orando por aquelas pessoas que não conhecem a Deus ainda, orando por nossas famílias que ainda precisam conhecer esse evangelho, essa eterna salvação que somente Cristo nos quer dar. E Paulo fala também no versículo 4, diz: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm. Olha que legal isso. Paulo, da sua prisão, escutou falar que em Colossos tinha fé, que essa cidade pequena tinha fé, e essa fé encorajou muito a ele, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Por que ele enfatiza isso? Ele poderia haver enfatizado outras coisas. Ele poderia haver enfatizado: olha, o quantas pessoas estão congregando nesse lugar, o quantas coisas grandes estão fazendo nesse lugar. Não. Ele não enfatiza isso, ele enfatiza a fé. Porque a fé é o que move a igreja. A fé é aquilo que nos move nós como cristãos, como filhos de Deus. Sim? Então aqui Paulo reconhece, ouvindo falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Duas coisas: fé e amor. Agora, nós seremos conhecidos por quê? Como Jesus ou como as pessoas nos vão conhecer se somos discípulos de Jesus Cristo? Qual vai ser essa atitude que a gente vai ter com outras pessoas? Amor. A gente vai reconhecer que somos cristãos, a gente vai reconhecer que somos filhos de Deus pelo amor que temos os uns pelos outros. E aqui ele está falando que é importante isso, que nós como corpo nos preocupemos os uns pelos outros, que nós como uma família nos abracemos juntos, não somente os domingos que nos reunimos, não somente na metade da semana quando estamos orando, não. A cada dia você pode chamar teu irmão, orar por ele, preocupar-se por aquela pessoa que não você vê e mostrar essa atitude de amor, porque por esse amor a gente vai ser conhecido.
Porque esse mesmo exemplo foi Jesus conosco. Ele poderia haver ficado lá com o pai dele, mas ele falou: não, eu vou estar perto de vocês. E a gente precisa estar perto uns com os outros. A gente, como igreja, precisa entender que nós somos uma família, entender que somos um corpo. Sim? Diz, versículo 5: por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, Paulo está reconhecendo a fé deles, o amor deles, mas ele também está reconhecendo que eles receberam o Evangelho, as boas novas, as boas notícias que as pessoas precisam ouvir. Eu acredito que todo mundo que está aqui conhece a Jesus. Sim, sim. Então, vamos a pensar em aqueles que não conhecem, aqueles que não ouviram estas boas novas. E ele está falando aqui: vocês receberam essa palavra de verdade, este evangelho. Diz versículo 6: que chegou até vocês por todo mundo, que chegou até vocês por todo o mundo. Este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Olha que lindo aqui, a última parte que fala aqui: desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. E aqui tem um fato: uma coisa é ouvir, outra coisa é entender. A gente pode estar ouvindo o que eu estou falando, mas outra coisa é você entender, segurar para você aquilo que Deus está falando contigo. E eles haviam recebido, haviam ouvido, mas também eles guardaram isso. Essa palavra de verdade, o Evangelho fez uma realidade em eles. E isso é algo que eu posso encorajar vocês, que a palavra que a gente aprende cada domingo, seja durante a semana ou cada domingo, a gente precisa aplicá-lo nas nossas vidas. A gente precisa colocá-lo em prática. Sim, algo que eu repito muito isso é: Deus, o que o Senhor me quer falar hoje? O que o Senhor quer que eu aprenda no dia de hoje? Deus, me guia. Pai, eu sou teu. Senhor, me guia. Eu quero estar sempre em tua presença. Não simplesmente quando eu estou abrindo minha Bíblia, não. Desde o dia que começo, desde que acordo. Senhor, me guia. Eu tenho um trabalho que estar fazendo, mas Pai, meu tempo é teu, minha vida é tua. Me guia. A gente precisa entender isso, sim? Logo diz versículo 7: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador fiel, ministro de Cristo, para conosco. Olha, aqui Paulo está falando de um homem chamado Epáfras. Ele era um colaborador de Paulo, era um amigo que servia juntamente com Paulo, sim? E aqui vem algo interessante. Deus se incomodou no coração de Epáfras para ir e levar esta carta que Paulo deu para ele. Agora, Deus colocou um desejo no coração do Cris. Ele estava lá longe, sim, na Alemanha, para que ele possa ser incomodado e chegar até o Brasil para pregar o Evangelho, sim. E essa é a nossa realidade. Essa é uma realidade que quando nós nos disponemos, quando nós estamos prontos quando hemos ouvido a sua palavra e hemos respondido a ele, a gente vai estar sensível à sua voz, a gente vai poder fazer a sua vontade. Aqui Paulo está falando que Epáfras, um colaborador dele, ele foi que ministrou aí em essa cidade. E aqui vocês podem reconhecer algo, não? Cristo fazendo
a obra de Deus aqui em Santos. Sim, e isso é muito lindo, porque Deus, como estava falando também aqui faz pouco, Deus está investindo em nossas vidas, Deus está dedicando o seu tempo a nós. Sim, e diz o versículo 8, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Aqui é como uma pequena introdução, e aqui vou ir na parte que eu quero falar mais com vocês. Versículo 9 diz: por essa razão, aqui vai começar Paulo, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essa é a primeira oração que Deus faz para a igreja aqui em Colossos, mas que Deus faz para a igreja aqui em Santos. Que nós seamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aqui eu quero que me escutem assim, prestem atenção. A palavra conhecimento, no original, em grego, significa epignosis. Querem repetir comigo? Epignosis. Epignosis significa conhecimento preciso, profundo, correto, através de um relacionamento íntimo com a fonte desse conhecimento. Legal, né? Outra vez vou falar. Conhecimento preciso, profundo e correto, através de um relacionamento íntimo com a fonte desse conhecimento. A mais grande desejo que Paulo tem por essa igreja em Colossos é que eles tenham cheio do conhecimento de Deus, que eles entendam corretamente quem é Deus. Muitas vezes a gente escuta de Deus, ouve a sua palavra, mas no caminho a gente não vai, você vai perdendo e vai falando e vai pensando, olha, eu não conheço a Deus. Mas a preocupação de Paulo é que eles sejam cheios do conhecimento. Agora, como eu posso ser cheio do conhecimento de Deus? De uma maneira prática. Como? Praticando. Uno mais. Lendo sua palavra. Orando. Isso. Tendo comunhão. A preocupação de Paulo, algo que eu esqueci de falar, é que em este tempo estava uma corrente que estava chegando às igrejas, os gnosticismo era algo que as pessoas queriam espiritualizar tudo, mas Paulo fala para eles que eles não precisavam nada, porque eles já tinham tudo. E por isso que aqui Paulo está falando, diz que ele deseja, e ele ora por a igreja aqui em Santos, diz que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Vocês sabem qual é a vontade de Deus para todos nós? Sabem? Para ser salvos. Eu quero que vayam comigo a João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 3. Aí a gente vai saber qual é a vontade de Deus. Quem achou pode ler forte para todos nós. E eu vou ler de novo outra vez. João capítulo 17, versículo 3. Acharam? Sim? Lemos juntos? Fala assim: este é a vida eterna, que te conheçam ao único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vontade de Deus para todos nós como igreja, que nós possamos conhecer ao único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou para todos nós, para a salvação de nós. Agora, voltando aqui
A gente falou como de uma maneira prática a gente pode estar cheio do conhecimento de Deus. A gente pode repetir, lendo sua palavra, meditando sua palavra, orando, tendo comunhão. Mas o que mais enfatiza aqui é isto. Me dispor a abrir a minha Bíblia. Assim como a gente tomou café de manhã, que estava muito gostoso, né? A gente abre a sua palavra e pedimos que sejamos cheios dele, lendo sua palavra, meditando. Mas isso não vai ser uma realidade se a gente não pratica. Diz que a gente vai ser conhecido por o amor que nós temos uns com os outros, mas também por aqueles que obedecem a palavra de Deus. A gente precisa entender que Deus, assim como Paulo, Deus quer que a gente entenda. Deus tem um desejo mais grande que você e eu entendamos quem é Jesus Cristo, em quem a gente colocou a nossa fé. Porque se a gente entende em que nós temos colocado nossa fé, as demais coisas que ainda possam ser difíceis, ou tristes, ou dolorosas, a gente vai poder afrontar. Porque a gente vai entender com quem a gente está caminhando. Porque a gente vai poder entender, como lemos em Gálatas 2:20, que agora quem vive em nós é Cristo. E minha oração por vocês, que vocês sejam cheios da vontade de Deus. Diz com toda sabedoria, voltando a Colossenses 1:9, diz, cheios da vontade de Deus, com toda sabedoria. Você pode falar, Antônio, mas eu não tenho sabedoria, eu não sei, mas olha que nos fala Tiago capítulo 1, versículo 5, fala assim, Tiago 1:5 fala assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Você fala, não tenho sabedoria, não é uma desculpa. Vai lá, pede a Deus, me dá tua sabedoria. Você não sabe o que fazer, Pai, me ajuda. E diz que aqui em Tiago 1:5 diz que Ele dá livremente. Ele quer, Ele deseja, Ele quer que você conheça. Eu esqueci de uma palavra, minha esposa se foi por aqui, ahorita viene. Ela me estava falando de algo interessante, mas depois quando ela vem eu vou falar. Hoje em dia vivimos em um momento onde o cristianismo, as pessoas não querem saber da palavra. Eles querem saber o que eles querem ouvir, mas não querem conhecer a palavra, não querem entender quem é Deus. Eles querem viver para eles mesmos, mas eles não querem viver para Cristo. E desde esse momento que a gente sai dessa linha, a gente começa a caminhar longe. A gente começa a se afastar, a gente não vai entender. Hoje em dia as pessoas querem que Deus solucione todos os problemas, mas a gente não quer viver para Ele. Sim. Mas aqui Paulo diz cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Aqui há algo muito lindo, é o Espírito. O Espírito Santo, aquele Consolador, aquele Paracletos, aquele não somente que nos ajuda, sino aquele também que nos capacita, aquele que nos faz entender aquelas coisas que em nosso próprio conhecimento a gente não entende, mas aquele também que ora, que intercede por nós quando a gente não sabe o que orar, o que fazer. Não é algo muito lindo isso? A gente tem muitas coisas para a gente entender, estar cheio do conhecimento de Deus. Não somente a gente tem a sua palavra que
que é fiel, senão a gente também tem o Espírito Santo. E quando você entende isso, que Deus quem habita em você é Deus fazendo o seu tabernáculo, seu lar, seu hogar, sua casa em nós. Antigamente a presença de Deus descia onde? Como se chama, Cris? Uma carpa, né? É um tabernáculo. É um tabernáculo. Mas isso tudo é como uma carpa. Uma carpa. Esqueci. É tipo um camping de uma tenda. É uma tenda. E em essa tenda onde descia a presença de Deus, e as pessoas não podiam ver a Deus, mas eles sabiam que estava Deus aí. Mas agora algo muito lindo que Paulo fala em 1 de Coríntios, fala que Deus fez seu tabernáculo em nós. Ele fez a sua morada em nós. Sim? E ele está falando do que o Espírito Santo habita em nós. Sim? E isso é muito precioso. Sim? E outra coisa aqui, cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento. Diz, é isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo e possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui você vai ver, a gente vai entender quem é Deus, a gente está aprendendo quem é Deus, que Ele se interessa por nós entender quem é Deus, mas também, aqui eu escrevi algo, disse, nossa caminhada é baseada em nosso conhecimento de Deus e em nossa compreensão da sua vontade. Outra vez, nossa caminhada é baseada em nosso conhecimento de Deus e em nossa compreensão da sua vontade. Da mesma maneira que a gente está caminhando o dia de hoje, a gente está caminhando da mesma maneira como a gente conhece a Deus. Se você está, é algo que está ligado, não sei se você me deixa entender, você vai caminhar na vontade de Deus desde o momento que você se dispõe a conhecer de Deus. Está claro? Quando vocês mais procuram de Deus, quando você está buscando mais de Deus, vocês vão estar caminhando em sua vontade. Vocês vão poder saber qual é a sua vontade. Muitas vezes a gente fala, Pai, qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é a sua vontade para essa circunstância? O que eu posso fazer? Como preciso? Que decisão preciso fazer? Mas, se a gente não está conhecendo de Deus, se a gente não está tendo intimidade com Deus, com sua palavra, ouvindo dele, a gente vai demorar a entender. Mas se você está pronto, se você está mais sensível à sua voz, você vai escutar assim, é isso que eu tenho que fazer. Diz, é isso para que vocês vivam de maneira digna. A gente vai viver dignamente para o Senhor desde o momento que a gente entende quem é Ele em nossas vidas. Por isso que Gálatas 2:20 que fala assim, já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Porque a nossa identidade mudou. Em seu RG, você pode ter um nome e um sobrenome. Mas agora já, esse nome e sobrenome já não é mais importante. O mais importante é aquele que mora em você. Sim? E por isso que Paulo ele está interessado, ele está preocupado que a igreja de Colossos seja cheia do conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento tem que ser prático. E como a gente vai ver esse conhecimento em nosso dia a dia, em nossas vidas, em como é o nosso relacionamento com nossas esposas, com nossos esposos, com nossos filhos,
como é nosso relacionamento no nosso trabalho, com as pessoas que não conhecem a Deus, de uma maneira muito simples. E aqui ele fala assim, diz, é isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo. Ou diz outra, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui, frutificando em toda boa obra. E você pode ver, a gente conhece de Deus, a gente aplica a sua palavra nas nossas vidas e depois a gente começa a dar fruto natural. E pode, é bom ser um exemplo muito simples. Para que um árvore de laranja dê fruto, o que ele precisa? A gente coloca uma semente na terra, ele vai crescendo, se formando, ele vai passar um tempinho ou anos, e depois desse processo que ele cresceu, ele vai começar a sair uma flor e vai começar a dar fruto. Agora, para que ele dê fruto, alguém precisa estar como falando assim, olha, você tem que dar fruto, tem que dar fruto. Não, não é assim, né? É natural, certo? É natural. E algo que a gente tem que entender é que os frutos de nossas vidas, o fruto que Deus quer fazer aqui na igreja vai ser natural. É em seu espírito, é em suas forças, é como que Ele quer fazer. A gente não pode falar, olha, eu quero que dê fruto. Não, é o tempo dele, a maneira dele. E muitas vezes nós queremos assim, olha, Senhor, eu quero isto, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Mas falei, calma aí, aquieta o coração. Sim, respira. Ainda não chegou o meu tempo. Ainda eu estou querendo fazer uma obra em você. Ainda estou moldeando o teu coração. Sim. E Paulo, você pode ver que ele coloca uma ordem. Conhece a Deus, você pratica essa palavra, mas depois você dá fruto. É uma ordem. Muitas vezes eu quando comecei a caminhar com Deus, eu todo queria assim, pronto. Eu falei assim, Deus, eu quero isso para hoje. Mas não é assim, com Deus não é assim. Essa maneira dele, é um tempo dele. Mas algo que é muito lindo aqui é que quando a gente começa a conhecer de Deus, quando a gente começa a aplicar a sua palavra na nossa vida, o fruto espiritual é algo natural. Vai ter fruto. Quando a gente começa a caminhar em sua vontade, quando a gente começa a entender o que Deus quer para nossas vidas, quando essa palavra se enraiza em nossos corações, vai dar fruto. Sem precisar que você esteja aí. Não. Sem precisar. E diz que frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quero que leia comigo, está em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 4 e 5. E aqui a gente vai ver como que a gente vai dar fruto, como que a gente pode dar fruto, como que a gente é capaz de poder dar fruto. João capítulo 15, versículo 4 e 5, diz assim: permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, e se algum permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Imagina. Agora, como é que a gente vai poder dar fruto? Como? Permanecendo. Quem é essa videira? Jesus a videira.
E essa palavra permanecer é muito lindo. Permanecer é fazer como fazer de Jesus aquele, é como uma criança. Quando uma criança está aprendendo a desenvolver, crescer, quem é o lugar seguro deles? Os pais. Quando algo bem estranho, onde que ele fica? Atrás do pai, né? Aí encostado na perna, né? É igual, quando a gente fala de permanecer, é que a gente abraça Jesus, abraça Deus, que você não quer soltar. Porque se você solta Ele, você vai sentir inseguridade. E esse fala de permanecer. Você se arraiga a Ele, abraça Ele, não solta por nada. Porque sabe que com Ele você está seguro. E isso quer que Paulo entenda os Colossenses, que eles possam estar permanecendo no Senhor, que a única maneira de dar fruto é permanecendo em Ele. Eu sei que muitas vezes a gente uno fala assim, olha, mas eu muitas vezes estou cansado, desisto, não quero saber, mas alguém que não desiste por nós é Jesus. Timóteo fala que diz que Deus, ainda que nós somos infiéis, Deus permanece infiel por Ele mesmo, sim? Mas é o fato que quem perde somos nós. Porque como a gente está vendo aqui, é Deus querendo dar-se a conhecer. É Deus querendo nos mostrar. É Deus querendo nos capacitar. É Deus, uma e outra vez, se interessando que você conheça Ele. Mas você tem que escolher. Você precisa escolher. Ou vive para você, para seus benefícios, ou vive para o Senhor. Mas se você vive para o Senhor, vai ser uma vida completa, uma vida cheia, que você não vai sentir falta de nada, porque Ele vai encher tudo que você precisa. Diz assim, versículo 11, Colossenses 1:11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Diz, sendo fortalecidos com todo o poder. Como estava falando, chega um momento que nós como igreja ficamos cansados, mas chega esse momento também quando Deus te quer dar um respiro. A gente passou esse tempo da Covid, né? Que as pessoas precisavam para respirar. A gente, o oxígeno, né? A gente estava com a máscara, né? Para nos proteger. Mas Jesus queria ser esse oxígeno. Deus quer ser esse oxígeno na sua vida. Eu sei que muitas vezes tem muitas coisas que a gente nos preocupa. E esse é um fato, a gente vive preocupado, a gente vive ansioso pelo dia de manhã. A gente está aqui escutando, né? Mas a gente já está pensando lá. Sim? A gente já está pensando o que vamos fazer amanhã. Por que somos ansiosos, né? Mas Deus nos conhece. Deus sabe. Por isso que Ele fala aqui, sendo fortalecidos com tudo o poder. E esse poder dunamis, esse é o Espírito Santo, querendo te ajudar a falar assim, calma, não se precisa preocupar, eu estou com você, eu estou guiando você, estou guiando aqui a Igreja em Santos, eu estou fazendo a minha obra, a sua maneira, em seu tempo. Mas para a gente ter calma, a gente precisa conhecer a Ele, investir mais tempo a Ele, dedicar mais tempo a Ele. Sim? E Ele diz assim, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e a paciência com alegria. Olha, paciência com alegria.
Quem tem alegria aguentar? E aqui, essa não é brincadeira, aqui diz paciência com alegria. Assim, quando a gente está esperando algo, como a gente fica? A gente fica assim? Não, quando fica assim. Mas aqui diz, fortalecidos com todo o poder. É em seu poder, é em seu agir, é em seu permanecer com Ele, que a gente vai poder ter alegria em nosso esperar em Deus. Sim? E ele está falando assim, para que tenham toda a perseverança. A gente precisa perseverar. Essa é uma realidade que a gente precisa crescer. Essa é uma realidade que nós precisamos sair de nosso conforto. Eu quero encorajar vocês. A igreja de Santos, quantos anos está fazendo? 7 anos. 7 anos que Deus está investindo em você. 7 anos que Deus está falando contigo. Mas são 7 anos que agora a gente tem que se levantar e se prontificar. Falar, Senhor, me usa. Usa-me. Eu quero ser tua voz, evangelizando. Eu quero ser tuas mãos, servindo. A gente precisa que outras pessoas conheçam. Quando a gente chega no nosso lar, com nossos amigos que não conhecem a Cristo, compartilhar com eles, com essa alegria que o Senhor nos dá. Porque Ele quer fazer a sua obra. Mas Deus te dá o privilégio de ser seu obreiro. Deus não precisa de nós, mas Deus, Ele quer te usar. Você está disposto? Sim. E isso é isso que Deus colocou para nós aprender o dia de hoje. Sim. Vamos fazer um resumo. Número 1, estar cheio do pleno conhecimento de Deus, que é aprender mais da sua palavra. Segundo dice cheio do pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e em todo entendimento espiritual. Agora, esse conhecimento segundo, que seja algo prático, algo que a gente leve a nosso lar, leve com essas pessoas que não conhecem. E número 3, que Deus quer dar fruto. Mas solamente a gente vai ter fruto se a gente está permanecendo com Ele. Amém? Sim. Então essa é a oração que Deus faz essa é a oração que o apóstolo Paulo faz por a igreja em Colossos. E essa é a oração que Deus faz por a igreja aqui em Santos. Sim. Que vocês estejam cheios do conhecimento de Deus. Que Deus tenha sabedoria para falar contigo. Que Deus te dê o teu espírito para te ajudar, mas também para te capacitar. Mas que Deus também te deu esse entendimento para que você seja prático essa palavra na tua vida. E para que você dê fruto. Amém? Vamos orar? Oramos? Sim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso em tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o primeiro interessado em nos querer mostrar que a gente precisa estar mais cheio de você, Senhor, mais cheio do teu conhecimento, mais sensível à tua voz, mas também que essa tua palavra possa ser uma realidade em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor está disposto a nos dar sabedoria, que o Senhor está disposto a nos ajudar com o teu Espírito, mas também o Senhor quer dar fruto, Senhor. Continua fazendo a tua obra aqui em Calvário Santo, Senhor. Continua nos enchendo com o teu Espírito Santo, Senhor. Nos continua usando em nossas vidas, Senhor. Oro por Cristo, por Kelly, Senhor, por Oli. Que o Senhor abençoe esta família, Senhor. Que o Senhor continue capacitando a eles, Senhor. Que o Senhor continue fazendo a tua obra nesse lugar, Senhor. Enche-los com o teu Espírito Santo, Senhor. Eles te pertencem a ti, eles são teus, Senhor.
continua fazendo a tua obra em eles, Senhor. Em nome de Jesus, amém.